Boa noite, colegas vereadores, aos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais, aos servidores que nos auxiliam nos trabalhos desta casa, aos nossos colaboradores. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 19ª sessão ordinária do ano de 2022. Eu passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. Salmo número 108, versículos 5 e 6. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Obrigado, vereador Marcos Paulino. Eu passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício número 582/22, AEMB, 4 de outubro de 2022. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 46/2022, que revoga a Lei 2121 de 2019 e cancela a cessão de uso do imóvel e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 46/2022, de 4 de outubro de 2022. Revoga a Lei 2121 de 2019 e cancela a cessão de uso do imóvel e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal de AEMB, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica integralmente revogada a Lei 2121 de 2019, que autorizava a cessão de uso a título gratuito à Câmara Municipal de Vereadores de AEMB, pelo prazo de 40 anos. O imóvel urbano, com área de 1.794,45 metros quadrados, situado na Rua do Tanque, município de AEMB, comarca de Concha, Estado de São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei, exceto aquelas de competência da Câmara dos Vereadores, correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente do município. Artigo 3º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. AEMB, 4 de outubro de 2022, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, com o presente submeto à apreciação de Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei que visa revogar a Lei 2121 de 2019, autoriza o Poder Executivo a ceder um imóvel para que seja construída a sede do Poder Legislativo de AEMB. De acordo com informações prestadas por esta egrégia Casa de Leis, na 4ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa, realizada no dia 27 de julho de 2022, em razão do elevado custo estimado, restou inviável a construção da sede própria da Câmara Municipal. Assim, deliberou-se pela devolução do imóvel ao Executivo Municipal, a razão pela qual propomos o presente projeto de lei para regularizar a situação do imóvel. Assim, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da matéria e que este proceda em sua tramitação dentro da devida forma regimental desta Casa de Leis e que o mesmo seja aprovado para que surta os efeitos desejados. Na oportunidade, renovamos às Vossas Excelências os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 605/22, AEMB, 13 de outubro de 2022.
Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 47/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 47/2022 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$60 mil, destinados a atender às despesas a seguir. Alimentação escolar. Elaboração e distribuição de merenda escolar. Fonte 2, ficha 711, R$60 mil. Total do crédito, R$60 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, de que trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal nº 4320 de 64, será por excesso de arrecadação de recursos do convênio com o Governo do Estado de São Paulo, merenda escolar. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2022, junto à Lei do Plano Plurianual, PPA, e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional especial disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 13 de outubro de 2022. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Esclarecemos que a inclusão desse crédito será feita através da tendência de excesso de arrecadação de recursos do convênio com o Governo do Estado de São Paulo, merenda escolar. Destacamos ainda que este projeto de lei tem como objetivo exclusivo utilizar o recurso financeiro para custear despesas com a merenda escolar, para atendimento aos alunos vinculados à educação básica municipal. Oportuno se faz destacar que a abertura do crédito se faz necessária para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com o AUDESP, no que se refere à vinculação das despesas com fonte de receita. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício 606/22, Anhembi, 13 de outubro de 2022. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 48/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1, do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 48/2022 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 600 mil, destinados a atender as despesas a seguir. Ensino Fundamental. Material de consumo fonte 5, ficha 2215, R$ 300 mil. Alimentação escolar. Elaboração e distribuição de merenda escolar, fonte 5, ficha 717, R$ 300 mil. Total do crédito, R$ 600 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, no qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, que se trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal número 4320 de 64, será por excesso de arrecadação de recursos do salário educação, o QES. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2022, junto à Lei do Plano Plurianual, o PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional especial disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através do decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Anhembi, 13 de outubro de 2022, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Esclarecemos que a inclusão desse crédito será feita através da tendência de excesso de arrecadação de recursos de salário e educação, QES. Destacamos ainda que este projeto de lei tem como objetivo exclusivo utilizar o recurso financeiro para custear despesas com material de consumo e gêneros de alimentação, merenda escolar, para atendimento aos alunos vinculados à educação básica municipal. Oportuno se faz destacar que a abertura do crédito se faz necessária para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com o AUDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 607/22, Anhembi, 13 de outubro de 2022. Senhor Presidente, tenho o presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 49/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal de 2022 e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1, do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 49/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação do Fundo Municipal de Saúde, PAB fixo, no valor de R$ 180 mil, destinados a atender as despesas a seguir. Departamento de Saúde. Material de consumo fonte 5, ficha 416, R$ 180 mil. Total do crédito, R$ 180 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, no qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º.
os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar, que se trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal nº 4320 de 64, será por excesso de arrecadação através de recursos do Fundo Municipal de Saúde, o PAB fixo. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2022, junto à Lei do Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional suplementar, disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual, PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. ANB 13 de outubro de 2022, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Exposições de motivo. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Destacamos que este projeto de lei tem como objetivo exclusivo utilizar o recurso financeiro para custear as despesas com materiais de consumo, compra de medicamentos, vinculados à saúde básica municipal. Ademais, vale destacar que tal projeto é de suma importância para que o município atenda às determinações legais atribuídas pela legislação que rege o PAB fixo. Por fim, ressalta-se que a abertura do crédito se faz necessária para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com o AUDESP no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 608/2022, ANB 13 de outubro de 2022. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 50/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 50/2022 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal de ANB, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de ANB um crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 69 mil, destinados a atender às despesas a seguir. Fundeb. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Fonte 2. Ficha 658, R$ 69 mil. Total do crédito, R$ 69 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial, de que se trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal 4320 de 64, será por excesso de arrecadação de recursos do Fundeb. Outros. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2022, junto à Lei do Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, as respectivas ações de governo objeto do presente crédito adicional especial disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através do decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual, a PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. ANB 13 de outubro
de 2022, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente e nobres vereadores, encaminhamos para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Esclarecemos que a inclusão desse crédito será feita através da tendência de excesso de arrecadação dos recursos do Fundeb, outros fonte 2. Destacamos ainda que esse projeto de lei tem como objetivo exclusivo utilizar o recurso financeiro para custear despesas com material, bem ou serviço para distribuição gratuita, cesta básica, mensal para a distribuição aos professores, vinculados à educação básica municipal. Oportuno se faz destacar que a abertura do crédito se faz necessária para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com o AUDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Ofício 609/22, AEMB 13 de outubro de 2022. Senhor presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 51/2022, que autoriza a abertura do crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Projeto de lei número 51/2022 autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal de AEMB, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de AEMB um crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$12 mil, destinados a atender às despesas a seguir. Fundo Municipal de Saúde, material de consumo, fonte 5, ficha 368, R$12 mil. Total do crédito, R$12 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, no qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional especial de que se trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Federal número 4320 de 64, será por excesso de arrecadação do convênio com o SAMU. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2022, junto à Lei do Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, as respectivas ações de governo, objeto do presente crédito adicional especial disposto no artigo 1º dessa lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à contabilidade dos anexos da Lei do Plano Plurianual, PPA, e de Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma da presente lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. AEMB, 13 de outubro de 2022, Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente, nobres vereadores, encaminhamos para a apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências. Esclarecemos que a inclusão desse crédito será feita através da tendência de excesso de arrecadação do convênio com o SAMU, fonte 5. Destacamos ainda que este projeto de lei tem como objetivo exclusivo utilizar o recurso financeiro para custear despesas com materiais de consumo, combustíveis, vinculados ao convênio com o SAMU, fonte 5. Oportuno se faz destacar que a abertura do crédito se faz necessário para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com o AUDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita.
Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 610/22, AMB 13 de outubro de 2022. Senhor Presidente, tenho presente a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência o incluso projeto de lei número 52/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Dada a urgência para a tramitação do projeto, ora encaminhado, solicito que seja o mesmo apreciado nos termos do artigo 190, inciso 1, do regimento interno dessa Casa de Leis. No ensejo, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 52/2022, de 13 de outubro de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento fiscal do município de Anhembi um crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 880 mil, destinados a atender as despesas a seguir. Departamentos de Administração e Finanças. Material de consumo, fonte 1, ficha, R$ 236,50 mil. O que seria? Passagem de despesas com locação, fonte 1, ficha, R$ 247,10 mil. Outros serviços de terceiro, fonte 1, ficha 250, R$ 40 mil. Gabinete do Prefeito e dependências. Material de consumo, fonte 1, ficha 81, R$ 15 mil. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, fonte 1, R$ 92 mil. Ficha 92, R$ 20 mil. Fundo Municipal de Assistência Social. Outros serviços de terceiro, fonte 1, ficha 186, R$ 40 mil. Fundo Municipal de Saúde. Material de consumo, fonte 1, ficha 387, R$ 100 mil. Outros serviços de terceiros, fonte 1, ficha 425, R$ 200 mil. Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. Material de consumo, fonte 1, ficha 514, R$ 5 mil. Ensino Fundamental. Outros serviços de terceiro, fonte 1, ficha 573, R$ 40 mil. Obras e serviços públicos. Material de consumo, fonte 1, ficha 295, R$ 50 mil. Outros serviços de terceiro, fonte 1, ficha 305, R$ 200 mil. Encargos gerais do município. Sentenças jurídicas ou judiciais, fonte 1, ficha 753, R$ 110 mil. Total do crédito, R$ 880 mil. Parágrafo único. O crédito será aberto por decreto do Executivo, do qual constará a programação orçamentária. Artigo 2º. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional suplementar, de que se trata o artigo 1º, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Federal nº 4320 de 64, será por excesso de arrecadação de recursos próprios municipais. Artigo 3º. Fica incluído no exercício de 2022, junto à Lei do Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, as respectivas ações de governo objeto do presente crédito adicional suplementar disposto no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O Executivo, através de decreto próprio, proceder-se-á à compatibilização dos anexos da Lei do Plano Plurianual, PPA, e Lei de Diretrizes Orçamentárias na forma da presente lei.
Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. ANB, 13 de outubro de 2022, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Senhor presidente e nobres vereadores, encaminhamos para a apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza a abertura do crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e da outras providências. Esclarecemos ainda que a inclusão desse crédito será feita através da tendência de arrecadação de recursos próprios municipais. Destacamos que esse projeto de lei tem como objetivo exclusivo utilizar os recursos financeiros para custear despesas de diversos departamentos municipais. Acompanha o referido projeto demonstrativo de projeção de arrecadação das receitas próprias municipais, nos termos da Lei 43/20 de 64, o qual demonstra uma tendência de excesso até o final do exercício na ordem de R$ 1.381.107,40. No entanto, em homenagem ao princípio da prudência, solicita-se a autorização para a utilização somente de parte dessa quantia no valor de R$ 880 mil. Oportuno se faz destacar que a abertura do crédito se faz necessária para que o orçamento vigente fique adequado às novas normas da contabilidade pública e em consonância com o AUDESP, no que se refere à vinculação das despesas com a fonte de receita. Pelo exposto, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 601/2022. Senhor presidente, vimos pelo presente externar nossos cordiais cumprimentos e solicitar a retirada do projeto número 33/2022. Contando com a compreensão de Vossa Excelência, sem mais para o momento, apresentamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 602/2022. Senhor presidente, vimos pelo presente externar nossos cordiais cumprimentos e solicitar a retirada do projeto de lei complementar número 11/2022. Contando com a compreensão de Vossa Excelência, sem mais para o momento, apresentamos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Ofício número 613/22, referente ao ofício número 213/2022, ANB, 14 de outubro de 2022. Senhor presidente, venho através deste encaminhar em anexo as informações referente ao ofício número 213/2022, item 1. Considerando o questionamento e dúvidas levantadas pelos vereadores durante a 18ª sessão ordinária, com relação ao projeto de lei complementar número 12/2022, solicita-se que seja feita a troca da primeira página deste referido projeto de lei, pois a quantidade de vagas foi digitada erroneamente. Na oportunidade, aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 12/2022, de 29 de setembro de 2022. Altera a quantidade de vagas de empregos públicos do quadro de pessoal da Prefeitura e da outras providências. Lindeval Augusto Mota, Prefeito Municipal de Anhembi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam aumentados os empregos públicos adiante especificado no quadro de pessoal desta Prefeitura. Denominação do emprego: motorista. Quantidade existente: 45. Quantidade aumentada: 16. Quantidade a vigorar: 61. Referência: 7. Parágrafo único. As atribuições dos empregos públicos criados neste artigo são aquelas descritas no anexo 1 da presente lei complementar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento vigente.
ofício número 623/22, referente ao ofício 213/2022, AEMBI 17 de outubro de 2022. Senhor presidente, considerando o questionamento e dúvidas levantadas pelos vereadores durante a 18ª sessão ordinária em relação ao projeto de lei complementar número 12, informamos que a previsão para a realização de concurso público é no mês de dezembro de 2022. Aproveito para encaminhar em anexo o impacto orçamentário do referido projeto de lei complementar. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos o presente e aproveitamos para reiterar os sinceros votos de estima, consideração e apreço. Lindeval Augusto Mota, prefeito municipal. Senhor presidente, assim encerramos então a correspondência do Executivo. Obrigado, vereador João Tomé. Eu estou verificando aqui que algumas correspondências gerais foram incluídas aqui nas matérias do Legislativo, tá ok? Só para esclarecer que às vezes pode restar alguma dúvida para os vereadores, mas na prática não altera em substância em nada, tá ok? Então, dando seguimento, eu passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Ofício número 190/2022, Botucatu, 26 de setembro de 2022. Senhor presidente, em atendimento à Lei Complementar número 101 de 2000, Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira, ciente da importância da lei com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Vimos apresentar a seguir as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º, 70º da Lei 4320, normas gerais para elaboração de controle de orçamentos, e artigos 4º, 5º e 48º da Lei 101 de 2000, responsabilidade fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Prestação de serviço da Sabesp. Valores nominais. Faturamento bruto, água e esgoto acumulado. De janeiro a agosto de 2022, R$ 179.769,86. De janeiro a dezembro de 2022, R$ 317.026,89. Faturamento bruto, água, esgoto médio mensal. Janeiro a agosto de 2022, R$ 22.741,23. De janeiro a dezembro de 2022, R$ 26.418,91. Volume metro cúbico médio mensal faturado de água, 1.731 metro cúbico. De janeiro a agosto. De janeiro a dezembro, 1.739 metro cúbico. Valores atualizados. Posição em 31/8 de 2022. Estoque de débito em aberto, R$ 66.029,43. Parcelamento de débito em aberto, 0. Contas de água e esgoto suspensas em análise posição em 31 de agosto de 2022, 0. Considerando os termos da Lei Complementar número 101/2000, que impõe à Sabesp responsabilidade no sentido de acompanhamento e gestão de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência providências para o registro e empenho orçamentário das despesas comprometidas com os serviços da Sabesp no ano de 2023 e exercícios futuros, assim como
equacionamento financeiro dos débitos que se encontram em aberto. Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimento que foram necessários. Para tanto, estaremos ao seu inteiro dispor através do telefone 14 38 11 82 90. Atenciosamente, Maurício Tapia, Superintendente da Unidade de Negócios Médio Tietê. Senhores vereadores, nós temos o ofício número 140 em resposta ao Ministério Público, com 49 itens, está à disposição para que todos então possam estar checando. E assim, senhor presidente, finalizamos então as correspondências também gerais aí. Vereador, pode dar seguimento, que como esses assuntos colocaram dentro da matéria do Legislativo, pode continuar na sequência. Obrigado. Ok, pois não. Indicação número 114, de 2022. Vereador autor Edivaldo Israel Amâncio indica ao senhor prefeito municipal o estudo e análise junto ao departamento competente, a fim de providenciar canaleta para o bueiro da passagem do córrego da Paineira. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo pedido de munícipes que fazem uso do trecho, quando o movimento do bueiro é grande, muita terra e lixo adentra o bueiro. Objetiva-se, portanto, solucionar esse problema. Plenário Guilherme Terni, 13 de outubro de 2022. Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. Indicação número 115/2022, vereador autor Edivaldo Israel Amâncio, indica ao senhor prefeito municipal o estudo e análise junto ao departamento competente, a fim de estudar a possibilidade de providenciar vestiários para o centro do idoso. Justificativa. A presente indicação se justifica em virtude da praticidade em torno da piscina do centro do idoso, ao sair da piscina aquecida, para se trocar em um banheiro mais distante. Os idosos caminham por um espaço para se trocarem, tomando uma corrente de ar frio. O novo vestiário será de grande importância, pois facilitará o acesso e irá prevenir risco contra a saúde da melhor idade. Plenário Guilherme Terni, 13 de outubro de 2022. Edivaldo Israel Amâncio, vereador PSD. Requerimento número 84/2022. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva e João Tomé Filho e Marcos Paulino da Silva. Requeremos à mesa, nos termos do artigo 169, inciso 1, e artigo 171, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece como princípio da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade aiembiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos, considerando a realização do processo seletivo número 1/2022, em que se prevê a formação de cadastro reserva de motoristas, agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias, técnicos de enfermagem e enfermeiros, considerando o projeto de lei complementar número 12/2022, que aumenta o número de vagas de motorista e prevê a realização de concurso público para preenchimento dessas vagas, considerando dúvidas de cidadãos com relação à contratação de profissionais nessa área. Assim, solicita-se: 1. Informar como estão sendo convocadas as pessoas que participaram desse processo seletivo.
2. Informar se terceirizados estão ocupando vagas que poderiam ser destinadas aos classificados do processo seletivo. 3. Apresentar lista relacionando pessoas contratadas através do PJ que exercem atividades nas áreas acima mencionadas. 4. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Plenário Guilherme Terni, 13 de outubro de 2022. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, Marcos Paulino da Silva, vereadores Cidadania. E João Tomé Filho, vereador progressista. Requerimento número 85/2022, vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Anísio Tobias Filho, Antônio Marcos da Silva, João Tomé Filho e Marcos Paulino da Silva. Requerimos a mesa nos termos do artigo 169, inciso 1, artigo 171, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos: considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que estabelecem como princípios da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garantem à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local, de acordo com os dispositivos expressos. Considerando o processo seletivo número 1/2022 para a formação de cadastro e reserva para agentes comunitários de saúde, entre outras funções, assim solicita-se: 1. Informar a origem dos recursos que custeiam o programa, devidamente documentados através de comprovantes. 2. Informar como foi delimitada a área de atuação conforme estabelecido no edital. Apresentar mapa de área das comunidades a serem atendidas nos termos do programa. 3. Informar se os cadastros junto ao governo federal estão devidamente atualizados e preenchidos. 4. Informar qual o valor mensal repassado para financiar o programa devidamente documentado. 5. Outras informações que entenderem pertinentes de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização do controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Plenário Guilherme Terni, 13 de outubro de 2022. Rodrigo Elias Pinto, vereador PSD. Anísio Tobias Filho, Marcos Antônio da Silva, Marcos Paulino da Silva, vereadores Cidadania. João Tomé Filho, vereador progressista. Requerimento número 86/2022, vereador autor Antônio Marcos da Silva, Anísio Tobias Filho, João Tomé Filho, Marcos Paulino da Silva e Rodrigo Elias Pinto. Requerimos a mesa nos termos do artigo 169, inciso 1 e do artigo 171, inciso 6, ambos do regimento interno, que se oficie ao senhor prefeito municipal Lindeval Augusto Mota nos seguintes termos: considerando o artigo 37 da Constituição Federal, assim como o artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, que se estabelecem como princípio da administração pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Considerando o artigo 196 da Lei Orgânica Municipal, que garante à sociedade ambiense o direito de conhecer as tramitações da administração local de acordo com os dispositivos expressos, assim solicita-se: 1. Informar se as empresas que estão prestando serviço no Centro Comunitário Lagoas do Tietê, Centro de Convenções e Ginásios de Esportes estão pagando pelo tempo de serviços prestado pelas máquinas da Prefeitura. 2. Apresentar a relação de horários de uso do maquinário da Prefeitura.
3. Outras informações que entenderem pertinente de explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo, artigo 30, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Plenário Guilherme Terni, 14 de outubro de 2022. Senhor presidente, assim então finalizamos também a leitura do Legislativo. Obrigado, vereador João Tomé. Muito bem, senhores, a palavra está livre. Senhor presidente, a palavra está livre para o vereador Felipe Abud. Dispenso. Para o vereador Marcos Paulino. Vereador Rodrigo Moura. Boa noite a todos. Eu dispenso a palavra hoje, presidente. O vereador Rodrigo Pomba. Boa noite, colegas vereadores, mais uma vez, aos nossos cidadãos que nos acompanham pelas redes sociais, aos servidores. Brevemente aqui, senhores, na última sessão, após um esforço coletivo de todos nós vereadores aqui, com a nossa equipe técnica da parte contábil, também contando com a colaboração da equipe da prefeitura, junto do seu prefeito municipal, o Motinha, nós finalizamos a discussão e aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, E a gente, dentro das nossas conversas e daquilo que foi proposto, algumas alterações nós conseguimos realizar no corpo do texto da lei, que a gente percebeu a necessidade de algumas adequações, e também dentro dos anexos que estabelecem as diretrizes orçamentárias. A gente verificou a necessidade de implementação de algumas ações que já ao longo dos anos já estavam previstas em leis, mas não estavam sendo executadas, exatamente pela falta de previsão orçamentária, tanto da LDO, como agora o que virá a discussão da LOA, que é onde a gente vai conseguir discutir valores para garantir a execução dessas ações. E que também a gente precisa ter um debate democrático também, para a gente conseguir que essas ações saiam do papel e passem a atender a nossa população, a atender aquele que precisa ser destinado o recurso público, que é a ponta de todos, que é a nossa população, que precisa ser devidamente atendida. O que eu quero chamar a atenção aqui, que a gente precisa tomar um certo cuidado agora também, é principalmente com relação à execução de algumas obras. Dentro daquelas conversas que a gente teve, principalmente algumas reuniões que a gente teve aqui com o pessoal da educação, da saúde também, que passou-se a necessidade de algumas obras, o que eu peço a atenção tanto dos responsáveis por esses departamentos, pelos setores, pelas escolas, pelo departamento de saúde também, de já conversar com o departamento de obras e engenharia, para que se mensure os valores, porque são obras, Então, se essas obras vão ser executadas todas o ano que vem, conforme foi pedido, a gente percebeu uma necessidade aqui da creche nova em Embi, que a diretora Alfaia nos passou, de ampliação de algumas salas de aula e algumas melhorias no espaço do prédio. A diretora Kelly nos passou algumas necessidades com relação à escola Dalva, lá em Piramboia. A diretora do Departamento de Saúde, a Silvia, também nos passou algumas necessidades com relação principalmente a unidade de saúde lá de Piramboia também. Então é preciso que esses setores, dentro de uma conversa interna já na prefeitura, consiga mensurar essa questão de valores para a gente depois ter mais tranquilidade de se debater a lei orçamentária. Com relação àquelas ações que nós, vereadores, priorizamos, também seria importante também nós já termos
visualizar essa questão de valores para a gente conseguir adequar dentro da peça orçamentária também para o ano que vem, né? Não sei se todos tiveram acesso, acredito que eu compartilhei no grupo nosso de vereadores, um ofício que veio recente da diretora Silvia, da Saúde, com relação à necessidade de uma SPIN para transporte de pacientes da oncologia. E ela já fez um levantamento inicial de um valor aproximado desse veículo que a gente estaria trabalhando, né, que nós estaremos trabalhando dentro do orçamento impositivo, que é o percentual que nos cabe, né? Então tem aquele percentual específico dentro do 1.2, o 0.6 específico da saúde, que a gente vai conseguir enquadrar tanto a questão do veículo, que ela nos passou essa necessidade, como de outros equipamentos também. Então a gente já tem que ficar visualizando isso já para a gente conseguir já enquadrar na peça orçamentária. E logicamente aquele outro 0.6, que a gente tem um leque mais abrangente de onde se destinar e que todos os vereadores aqui poderão trabalhar ou em conjunto ou individualmente para que seja depois dentro daquele valor que ficou pré-fixado, acredito que em torno de R$30 mil, para atender outros setores também, ou também dentro da saúde também, que não há impedimento para isso também. Tá, ok? Então só quero chamar essa atenção porque nós já estamos já no dia 17 de outubro, e acredito que em breve a Prefeitura nos encaminhe a peça inicial do projeto de lei orçamentária. Então, para a gente ter um tempo hábil para amadurecer esse projeto, logicamente teremos as audiências públicas, tudo, mas a gente já nos preparar para trabalhar da melhor forma possível, pensando no planejamento para 2023. Tá ok? Senhores, não preparei outro assunto para tratar hoje, então agradeço a atenção mais uma vez de todos. Obrigado. A palavra livre está com o vereador Tiago Beca. Boa noite a todos, as pessoas que nos assistem e nos acompanham pela rádio, pelas redes sociais. Vou ser bem breve, eu quero deixar registrado aqui meus parabéns a todos os professores, profissionais da educação, do último dia 15. Aproveitar aqui por eu ser professor e ensinar aqui meu abraço a todos e deixar registrado aqui, presidente. Muito obrigado. A palavra livre está com o vereador Bia. Com o vereador Marcos Batista. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Eu queria só aqui, presidente, um questionamento aqui que eu vi aqui, o projeto de lei número 52, algumas coisas aqui que eu não entendi. Deixa aqui, passagem e despesa com locação. Locação do que seria isso? Tem alguma coisa aí, que é uma ficha meio extensa aqui, são R$880 mil aqui. E tem algumas coisas aqui meio abreviadas aqui que a gente fica em dúvida. Tá? Só para a gente poder... Se tiver com as fichas aí. Tem as fichas aí? Você está questionando eu? Não, é só para me entender esses outros serviços de terceiros. O que seria isso aí? Fala aí. Vereador, estou questionando você. Aqui pra gente não tem. Aqui pegou de surpresa aqui, não, mas sim, claro, exatamente. Foi até uma situação que na leitura, quando o nosso colega vereador João Tomé estava falando aqui, a gente também ficou na dúvida também. Então, realmente, né, como é o projeto realmente que ficou também de crédito adicional suplementar, né, que é um valor alto e prevendo uma arrecadação, um excesso de arrecadação de recurso próprio, né? Talvez, e acho que é plenamente possível, né, nós não aprovarmos a urgência especial e pedir maiores esclarecimentos. Sim, né? Porque na justificativa aqui realmente também não... porque fica bem, aqui tem a ficha do Fundo Municipal de Saúde. Tem uma aqui, a ficha 1, fonte 1, ficha 425, R$200 mil. Outro serviço de terceiros, seria isso? Espera aí, qual que é que o senhor está falando? A fonte 1, ficha 387, são R$100 mil. E a ficha 425, R$200 mil.
Certo. Fundo Municipal de Saúde. Isso. Serviço de terceiros, como que seria isso? Realmente, a ficha sempre vem especificado assim. Sim. A gente teria que pedir o detalhamento Isso. dessa ficha para a gente saber o que está incluso Isso, dentro. porque né? é uma Então, como esse projeto meio ainda extenso. seria debatido ainda, mas já antecipando aqui, talvez se tiver alguma dúvida a mais, né, talvez né? por prudência, Isso. Eu já caberia estou um falando minha questionamento. palavra livre porque eu fiquei bastante em dúvidas aqui, porque já Perfeito. tem da saúde, já tem bastante lá, e aqui é uma ficha meio pesada aqui, R$880 mil, com bastante dúvidas aqui. Perfeito, Ok? exatamente. Perfeito. Por hoje é só. Hoje é só. Só isso que estava em dúvida aqui. Boa noite. A palavra livre está com o vereador Edivaldo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos ouvintes da rádio, aos que nos acompanham pelas redes sociais. Para dizer que vai ser rápido. Sobre a indicação ali do Córrego das Paineiras, acho que já até procuraram alguns outros vereadores. Ali tem atrás da casa do conhecido capitão ali. Então ali sempre jogam lixo, jogam um monte de coisa ali. Aí tá conversando com os órgãos competentes, né? Para que possa fazer 2 canaletas ali, com uma grade bem feita ali, para ter proteção, até para não houver desmoronamento, tá? E é uma passagem ali, tem um lugar que tem que manter limpo, que ali é um lugar, tem uma movimentação de muitas pessoas. E sobre a outra, do Centro do Idoso, nós temos o espaço lá, tá? Já tem uma porta que sai da piscina, é uma coisa simples, tá? Fazer um vestiário ali, e pra gente estar cuidando da nossa melhor idade, tá? Que ali eles usam a piscina fazendo a hidroginástica, e quando sai para um corredor, às vezes está ventando, gelado, e sendo ali, já tendo a porta dentro do setor ali da piscina do idoso, sai direto, vai para o vestiário, tranquilo, sem nenhum problema, e não é um negócio que fica muito caro. Com certeza o prefeito vai atender esse pedido, que é de suma importância para a melhor idade. E também parabenizar o pessoal ali que socorreu as estradas aí depois desse temporal que teve domingo aí, o Branco, Tatinho, o pessoal que saiu na correria para poder puxar os alunos na segunda-feira de manhã, que foi meio atípico, né? Um temporal. Parabenizar por eles ter feito esse trabalho fora de hora. E por hoje é isso, presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, a palavra livre está comigo. Para finalizar, então, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma noite, em mais uma sessão. Parabenizar os professores, né? A gente costuma sempre dizer com muito cuidado que são os nossos mestres, são aqueles que realmente instruem para o resto da vida. Nós aprendemos muito. Parabéns, vereador Thiago Beca, que é professor, e fazendo uso da palavra direcionada a ele, parabenizando todos os nossos professores da cidade de Anhembi, nosso município. Quero ser breve, senhor presidente, apenas um alerta com muito carinho e um cuidado que a gente precisa ter. Há poucos dias, aliás, acredito que foi faz 3 dias, talvez sexta-feira, aconteceu o corte de alguns MEIs no município de Anhembi. Por consequência de talvez, eu não sei dizer exatamente, mas talvez locação em lugar errado, onde poderia ter ali uma pessoa que fosse concursada, tinha um MEI, então o Ministério Público achou e fez ali uma exigência, posso usar dessa maneira, e consequentemente precisou do corte. Eu estou falando isso porque nós recebemos alguns telefonemas de pessoas preocupadas, que por sinal foi dispensado dentro desse quadro MEIs, e dizendo o seguinte: os vereadores que pediram o corte dos MEIs. A Câmara de Vereadores, pelo contrário, nós fazemos aqui, e graças a Deus que nós estamos aqui para somar, e se pudéssemos, com certeza criaríamos muito mais campo, porque nós sabemos a dificuldade do nosso povo em trabalho. Então o vereador não tem esse poder de colocar ou tirar alguém de jeito nenhum. Então é fácil, quando você tem um problema, joga nas costas dos vereadores e fica tudo bem, e aí eles que discutam com os vereadores. Então, apenas um alerta, não tem como, não somos nós de maneira nenhuma, e fica aqui com muito carinho, que solucione o problema e que volte a contratar. O nosso povo precisa trabalhar, é dessa maneira que nós estamos falando. Por isso, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, e assim finalizamos então a palavra livre de hoje.
Muito bem. Um intervalo hoje de 15 minutos aqui para a gente poder dar os parabéns especial ao nosso colega vereador Edivaldo, que aniversariou recentemente. Então, 15 minutos de intervalo. Retornando aos nossos trabalhos, vamos para a ordem do dia. Matérias do Executivo. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 46/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei 46/22, projeto que revoga a lei 2121 de 2019 e cancela a cessão de uso de imóvel e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 46/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei 47/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 47/22, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, no valor de R$60 mil para atender a alimentação escolar, merenda escolar, fonte 2. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 47/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 48/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 48/22, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, no valor total de R$600 mil para atender ensino fundamental e alimentação escolar, fonte 5, recursos do salário e educação, QESE. Está em discussão. Desculpa. Está em votação o projeto de lei número 48/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 49/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 49/22, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal 2022 e da outras providências, no valor total de R$180 mil, para atender Departamento de Saúde, material de consumo, fonte 5. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 49/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 50/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 50/22, projeto que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, no valor total de R$69 mil, para atender o Fundeb,
para material, bem ou serviço, para distribuição gratuita. Ficha 2. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 50/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei número 51/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em discussão o projeto de lei número 51/22, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento fiscal e da outras providências, no valor total de R$12.000, para atender Fundo Municipal de Saúde e material de consumo, fonte 5. Recursos de convênio com o SAMU. Está em discussão. Está em votação o projeto de lei número 51/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Senhores, na sequência aqui teríamos o projeto número 52/22, que conforme foi comentado no uso da palavra livre, é aquele que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento fiscal e de outras providências. Então, tendo em vista as dúvidas que foram levantadas aqui, então eu peço depois aos vereadores que elenquem cada um as suas dúvidas, para a gente poder encaminhar já essa semana aqui ao Poder Executivo, para que assim que a gente esclarecer, a gente vai colocar em votação na próxima sessão. De comum acordo? Ninguém, nada a fazer consideração? Então tá ok. Então fica constando isso aqui que o projeto 52, ele está sendo retirado da pauta para ser pedido esclarecimentos sobre o mesmo. Está em votação o pedido de urgência especial do projeto de lei complementar número 12/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Urgência especial aprovada por 8 votos a 0. Está em primeira discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 12/22, projeto que altera a quantidade de vagas de empregos públicos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal e da outras providências, aumentando a quantidade de vagas para o emprego de motorista, passando de 45 para 67. Na referência 7. Está em discussão. Está em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 12/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão, em segundo turno, projeto de lei complementar número 12/22. Está em discussão. Está em votação, em segundo turno, projeto de lei complementar número 12/22. Aquele que for favorável... Desculpa, realmente, só para fazer constar aqui, né, a quantidade a vigorar é 61, tá? Que veio o ofício corrigindo. Obrigado pelo vereador aqui, o vereador João Tomé, que constatou essa falha na minha fala aqui. Está em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 12/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Encerramos a matéria do Executivo, passamos à matéria do Legislativo. Está em discussão
o substitutivo número 1/22 ao projeto de resolução número 7/22, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal, extinção e criação de empregos públicos no quadro pessoal, instituição de organograma funcional e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o substitutivo número 1/22 ao projeto de resolução número 7/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Está em discussão o substitutivo número 1/22 ao projeto de resolução número 8/22. O projeto que dispõe sobre a utilização do veículo oficial da Câmara Municipal de Anhembi. Está em discussão. Está em votação o substitutivo número 1/22 ao projeto de resolução número 8/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Também o substitutivo aprovado, fica prejudicado o projeto original. Está em discussão o projeto de resolução número 9/22, projeto que dispõe sobre o regime de adiantamento da Câmara Municipal de Anhembi e da outras providências. Está em discussão. Está em votação o projeto de resolução número 9/22. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Projeto aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a ata da 17ª sessão ordinária realizada em 19 de setembro de 2022. Está em discussão. Está em votação a ata da 17ª sessão ordinária. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Ata aprovada por 8 votos a 0. Não há inscritos na explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 31 de outubro, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.